Você é um cara legal, você é um cara competente, mas a garota que você quer nunca termina a noite com você. Ela sempre acaba com um cara que veio conversar com ela, que seduziu ela. E você não consegue entender como isso aconteceu, ou se você é um cara que é capaz de fazer isso também. Pois nesse vídeo eu vou falar pra você o que acontece, e como fazer a virada pra você ser um cara desses também. Eu já fui esse cara que perdia todas as garotas pros amigos, ou pra um cara X da noite que chega na menina que você quer antes de você e começa a paquerar ela e pouco tempo depois tá nos amassos com a mina. Ainda acontece de vez em quando hoje. Parece que é a Lady Murphy. Na hora que você finalmente bolou alguma desculpa pra ir lá falar com a menina que você tava de olho, por uma questão de segundos, chega um outro cara e começa a falar com ela. E por ironia do destino, parece ser o cara mais chavecador da balada. Mas tirando essa questão de perdas por timing, hoje eu tenho o meu jogo resolvido. E se eu tô em alguma balada ou em alguma festa e eu quero uma garota, eu acabo pegando. Lá atrás um tempo não era bem assim. Teve um belo dia que eu fui na balada com uma menina que eu gostava muito. Eu era apaixonado por essa menina. E eu não tinha coragem de chegar nela. Ou melhor, eu nem sabia como chegar nela. Aí aconteceu o que você já imagina. Ela cansou de esperar que eu chegasse nela. E como ela era muito linda, é óbvio que alguém ia chegar nela nesse dia. E no fim ela acabou tendo o que queria, que era beijar um cara que tivesse a coragem de chegar nela e conquistar ela. Nessa noite eu fui embora arrasado. E é claro, bêbado e fumando um cigarro atrás do outro. Mas foi a partir desse dia que eu dei um basta na minha vida. Que as coisas não podiam continuar assim. Eu fui atrás de aprender como ser melhor com as mulheres. De lá pra cá eu estudo, eu pratico, eu me ferro, tomo fora, levanto, pratico de novo. Enfim, é um processo contínuo e eterno de como ser melhor com as mulheres. E isso vale também para quando você tiver uma namorada ou uma esposa. Afinal, você já ouviu falar que terá de conquistar ela novamente a cada dia se você quiser manter o relacionamento vivo. E hoje eu vou passar 3 dicas de como ser o cara que vai conquistar a menina que você quer. Agora eu te recomendo a você iniciar essa jornada de como ser melhor com as mulheres desde já. Porque como aquela frase, a melhor hora para você ter começado era no ano passado. A segunda melhor hora é agora. A primeira dica de hoje é a melhoria pessoal. A gente está falando do mínimo que você tem que ter para você entrar nesse jogo. O que seria esse mínimo? Esse mínimo é basicamente entrar numa academia, cortar seus hábitos degenerativos. Hábitos como masturbação, comer comidas processadas, parar de assistir Netflix, futebol, política. Isso é uma recomendação pessoal. Pare agora de fazer tudo isso, porque não serve pra porra nenhuma. Só para ter papo de padaria com seus amigos. E você tem que decidir se você quer pegar a mulher ou se você quer ficar num canto com seus amigos debatendo e segurando um copo de cerveja. E também parar de fazer uma coisa que a gente vai discutir no último capítulo. Isso não é clickbait para assistir o vídeo inteiro. Isso sim é um assunto que é sagrado e só serve depois que você vê todo o resto. E lembrando, tudo isso é o mínimo, é o qualificador. Existe um conceito no marketing que se chama qualificador versus diferencial. Qualificador é aquilo que é o mínimo que você tem que ter para você ser considerado. Então, por exemplo, no caso de um restaurante, qualificadores seriam ter banheiros, ter higiene, ao contrário do diferencial, que é um aspecto que você tem, ou que o lugar tem, que faz as pessoas irem até você só por causa daquilo. Então, de novo, no caso do restaurante, seria algum prato que eles têm que não tem em nenhum outro restaurante. Ou eles fazem o melhor sushi da cidade. Agora, comparando com o qualificador, que seria, por exemplo, o banheiro. Ninguém vai no seu restaurante porque você tem banheiros. Isso é o mínimo que você tem que ter para as pessoas frequentarem o seu estabelecimento. Então, só voltando, tudo que a gente falou até aqui, de ir na academia, de cortar seus hábitos degenerativos, talvez de adotar hábitos saudáveis, como por exemplo, comer saudável, ler mais livros, aprender coisas novas, tudo isso são qualificadores.
Não é isso que vai fazer você conquistar as mulheres, mas é o mínimo que você tem para elas te considerarem. Bom, tendo tudo isso, agora você pode partir para a nossa segunda dica, que é finalmente iniciar a sua jornada. Eu vou te falar a verdade nesse exato momento. As mulheres procuram o melhor homem que ela possa encontrar. Só que não é como você pensa. Não é o homem mais bonito, como a maioria pensa. Isso é o que os homens fazem. Os homens procuram a mulher mais bonita que eles conseguem encontrar. O que a mulher procura, na verdade, é o homem mais alfa no conceito dela. Isso pode variar dependendo da psicologia dela, de o quão traumatizada ela é. Mas no geral, é o cara que é o topo da tribo, o cara que resolve qualquer parada, o cara que vai conseguir defender ela e a família, e o cara que tem mais status social. Porque ela ainda tem os traços biológicos milenares de uma mulher. Então ela é atraída pelo cara que consegue mais garantir a sobrevivência dela e dos filhos. E ela vai carregar os filhos de um macho forte, porque ela quer filhos fortes no futuro também. E você tem que entender que é por isso que ela respeita ou quer o cara que chega nela, que consegue conquistar no papo, que faz ela rir, que faz ela delirar e que demonstra de alguma forma ter status social. Ou porque ela conhece o cara, ou porque o cara consegue demonstrar nos poucos minutos com ela. E pelo amor de Deus, não é através de falar de você mesmo. Enfim, tudo isso que foi citado garante a sobrevivência dela. E é aí que você tem que se perguntar e ser bem franco com você mesmo. Você hoje é um homem cujos filhos ela gostaria de carregar? Você, molengo, scrollando infinito, fraco, se irritando com qualquer coisinha no seu dia? É brincadeira, talvez você não seja esse cara. Mas talvez você seja. Aqui no canal vão ter mais vídeos sobre esses assuntos. Mas desde já eu recomendaria muito a procurar canais aqui no YouTube que tratam desses assuntos. O canal do Nathan já está mais avançado nesse assunto. E se você assiste canais gringos, eu recomendo muito alguns canais, como por exemplo Far From Average, o canal do Hamza. E se quiser alguns mais para conquistar as mulheres, seria o Todd V Dating e o Coach Kyle. Eu vou listar eles aqui. E o último item de hoje, e o mais polêmico, é pare de beber. Eu sei que isso pode soar pesado, mas foi a melhor coisa que eu fiz em termos de conquistar as mulheres. Agora, vou avisar também que foi a coisa mais difícil e a coisa mais demorada, mas foi a melhor coisa. Se você tiver a coragem e a resiliência, eu recomendo muito, muito. E eu vou te falar o porquê. Você pode dizer que o álcool é uma forma de curtir, é uma forma de socializar, é uma forma de se soltar. No fundo, serve para afogar a sua ansiedade. Você bebe para não ter que lidar com a sua ansiedade. E pode chamar o que você quiser, de criar mais coragem, de ser mais solto, mais ousado. A grande verdade é que você tinha tudo isso quando você era criança. E aos poucos, você foi perdendo virando adulto. Você bloqueou toda a sua ousadia. Muito devido à educação que você recebeu, mas também muito em parte de você ser castigado pela sociedade. E a bebida é uma muleta para isso. Você bebe e volta a ter a ousadia de quando você era criança, só que em forma de adulto. E como qualquer muleta, quando você fica sem, você não consegue ser assim. Por isso que a maior recomendação que eu posso te dar é pare de beber e enfrente a sua ansiedade. Aprenda a fazer as coisas sociais sem bebida. Isso é difícil, isso demora. Para mim é um processo que demorou muitos anos, mas os benefícios são infinitos. Além do óbvio, que é nunca mais ter ressaca, você aproveita muito mais os seus amigos, porque é a pura companhia e as risadas que importam agora, não mais a brisa. Se você parar de beber, você aprende a ser você em qualquer situação. Então é como você estar bêbado 24 horas por dia. E quando você finalmente aprende a falar com as meninas e conquistar as meninas sem bebida, você conquista realmente sendo você.
E de novo, você está sendo você 24 horas por dia. Então você conquista as mulheres de manhã, à tarde, à noite, no supermercado, no shopping, na academia, na balada, na escola, no casamento do primo, no aniversário da amiga, no seu prédio, na rua, no restaurante. Enfim, no dia a dia. De novo, isso é muito difícil. Envolve evolução espiritual. Vão ter mais vídeos sobre esses assuntos no canal. Mas se quiser uma recomendação agora, eu sugiro ver os vídeos do Julian Blanc e o seu curso de transformação pessoal. Esse curso é o que mudou a minha vida para sempre. E eu recomendo para você.